Olá pessoal, estamos aqui para mais uma apresentação, para mais um curso no CMC, com o intuito esse curso de estarmos falando sobre reprodução bovina. Nós vamos falar dos princípios básicos da reprodução e como que nós podemos e devemos estar interpretando e dando importância a esses números zootécnicos. Nós vamos iniciar falando da parte reprodutiva do primeiro, vamos falar assim, do primeiro acontecimento, que seria o parto. Por quê? Porque a parte reprodutiva, ela existe, nós vamos trabalhar, nós vamos dar bastante ênfase após o parto até o animal ficar prenha. E como que nós precisamos estar trabalhando para que esse animal possa estar tendo uma prenhez o mais breve ou da melhor forma possível dentro dos objetivos da fazenda. Então, o que é o parto? É um conjunto de fenômenos, fisiológicos e mecânicos que levam à expulsão do feto e seus anexos. Nós vamos estar demonstrando três fases de extrema importância para os bovinos de leite: pré-parto, parto e pós-parto imediato. São três fases críticas para que uma fazenda tenha bons índices ou não índices satisfatórios. Então, preocupem, gente. As vacas que estão no pré-parto, que vão parir, e o pós-parto são elas que são as que vão ter o resultado, vão proporcionar um resultado financeiro que vão poder estar fazendo a atividade se tornar viável ou não. Princípios básicos da reprodução, Então nós estamos falando, vamos começar agora, falamos de parto e agora nós vamos falar do PEV. O que é PEV? É o período de espera voluntário, que vai do dia que o animal pariu até o dia que a vaca foi liberada para a reprodução. Esse período ele é compreendido, ele tem que ser mensurado, nós podemos dar PEVs diferentes, datas diferentes para o PEV, dependendo do tipo de animal que você tem, do tipo de instalação e como que a gente vai visualizar isso muito claramente conforme a involução uterina que o animal apresenta. Animais que têm uma involução uterina mais rápida, nós podemos ter um PEV menor. Animais que demandam uma involução uterina mais lenta, nós temos que ter um PEV maior. Lembrando que não apenas o grau de sangue, a raça, mas muito disso é influenciado pelas três fases que nós falamos: pré-parto, parto e pós-parto imediato. Se nós tivermos uma dessas três fases, um desses três momentos que não são adequados, com certeza nós teremos que ter PEVs superiores para que o animal possa se adequar fisiologicamente a estar novamente apta à reprodução. Depende de cada fazenda, sistema de produção, nível de produção, composição racial. Deixando muito claro aqui o nível de produção, animais de mais alta produção, animais que a gente fala como sendo animais mais especializados, nós podemos dar ao luxo de ter um PEV um pouco superior. Por quê? Elas permanecem, têm um pico de lactação maior, têm uma persistência de lactação maior e dessa forma eu posso demorar um pouco mais para estar emprenhando, para estar entrando em reprodução esses animais. Enquanto que animais de menor produção ou que tem uma curva de lactação mais curta, eu preciso estar emprenhando esse animal o mais breve possível, para que eu tenha uma proporcionalidade, vacas em lactação e vacas secas, porque senão você passa a ter uma desproporcionalidade, um desbalanceamento nessa proporção e dessa forma nós podemos inviabilizar ou dificultar com que a fazenda tenha resultados positivos. Vaca especializada. O que é uma vaca especializada? Que a gente considera como uma vaca especializada? A vaca, curva de lactação, que ela permanece no leite entre 280 e 300 dias. É uma vaca sem bezerra ao pé. É uma vaca que ela
pode produzir leite sem BST, mas não estou sendo contra a utilização do BST. A vaca especializada, ela não precisaria da ferramenta BST para ela estar produzindo leite. A mesma coisa, ocitocina. É uma vaca que não demandaria necessidade de estar toda a ordenha, toda a lactação, todo momento de ordenha, estar levando ocitocina para ela poder estar ejetando o seu leite. Vacas menos especializadas. Essas vacas, como nós falamos, o PEV dela obrigatoriamente precisa ser menor, porque a involução uterina dela é mais precoce, ela tem uma menor produção de leite, uma curva de lactação menor, então dessa forma nós precisamos estar emprenhando, expondo esse animal à possibilidade de estar emprenhando o mais breve possível. Nós estamos falando de PEV, né? E então, qual que é a influência que a escolha do PEV para a minha fazenda pode nos trazer? Eu estou colocando aqui, conforme vocês podem visualizar nessa apresentação, se eu tenho um PEV de 40 dias, eu até 124 dias eu tenho a possibilidade de 4 ciclos. Por quê? Cada ciclo são 21 dias. Então, por exemplo, o PEV de 40 até 61 dias, o meu animal, ela pode estar tendo a possibilidade de ter uma inseminação, uma monta, dependendo da forma como você faz a reprodução. Até 82 dias, uma segunda. Até 103, uma terceira. E até 124 dias, uma quarta chance dela estar reproduzindo, dela estar sendo trabalhada, dela estar sendo exposta à reprodução. Ao contrário, um animal com PEV, uma fazenda com PEV de 60 dias, um primeiro ciclo 81 dias e o quarto ciclo 144 dias. Então nós temos uma variação aí pode parecer pequena, de 20 dias, entre um PEV de 40 e um PEV de 60, mas isso impacta demais no resultado de uma fazenda. Apenas como exemplificação, nós não temos trabalhos que mostram no Brasil esse índice com tanta exatidão, mas hoje você pega fazendas, trabalhos americanos, onde a vaca holandesa, a cada 30 dias de variação de dias médios no leite, de DEL médio no leite, pode impactar em 8 a 10% na produção de leite média da fazenda. E isso tudo, desde o PEV aqui, vai me impactar na formação do DEL médio futuro da fazenda. Então vejam a importância que nós sabermos qual que é o PEV melhor para a minha fazenda. Hoje, eu, Paulo José, eu procuro não ter um PEV muito bem estipulado. Eu tenho, para lançar no meu programa, lançar no meu sistema, sim, uma data limite, mas desde que eu hoje observe, desde que eu hoje tenha as 3 fases que nós falamos corretamente, pré-parto, parto e um pós-parto imediato, se eu observar o meu animal em si, antes da chegada do PEV determinado para a fazenda, eu a insemino. Eu procuro estar trabalhando. Eu posso ter um índice um pouquinho menor na taxa de concepção, que nós vamos estar explicando aqui? Posso, mas eu estou expondo e no futuro você tem a possibilidade de ter um intervalo entre partos médio da fazenda melhor. Você vai ter condições de fazer com que a fazenda tenha possibilidade de ter números melhores. Taxa de serviço é um segundo índice. O que é taxa de serviço? Dos meus animais aptos à reprodução, quer dizer, dos animais que já saíram do PEV, em um período de 21 dias após isso, quantos animais foram observados em cio? Então, se o meu PEV é de 40 dias, até 61 dias, quantos por cento dos meus animais apresentaram em si? Então, isso aí seria a interpretação de taxa de serviço. Como nós estamos falando de taxa de serviço, agora nós vamos demonstrar, conforme está vendo aí na apresentação, um exemplo que fica fácil, porque muitas vezes a gente explana e a pessoa pode confundir ou não ter a facilidade de estar enxergando o que a gente está tentando passar.
Por exemplo, eu tenho um rebanho com 100 vacas, animais aptos a serem inseminados, 50. O que isso significa? Que esses 50 animais já estão além do PEV que nós estipulamos para a fazenda. Desses 50 animais, eu observei em cio 20 animais. Então, a minha taxa de serviço é 40%. Então, eu tenho uma taxa de serviço que precisa melhorar. Eu preciso estar observando melhor. Então, isso aí está nos demonstrando que é um dos pontos que eu como fazenda, eu como gestor, eu preciso estar melhorando para que lá na frente eu consiga ter o resultado melhor. Vocês estão vendo que eu estou falando muito lá na frente um resultado, porque é um somatório, gente. Se eu pular, se eu não tiver um desses índices com um número bom, isso vai me impactar, porque esses índices eles são multiplicadores. Eu preciso um índice vezes o outro índice para dar um índice final, que é o que eu desejo, que é o que nós buscamos dentro da fazenda, tá joia?